e estratégias. No conto Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, quando Alice pergunta ao gato Horace que caminho seguir, ele responde: se não te interessar para onde vais, não te interessa qual o caminho que tomes. Esta é a realidade de muitas empresas relativamente ao programa da sua estratégia. Sem direção ou foco, o negócio ou organização muitas vezes atua como uma criatura de múltiplas cabeças, muitas bocas a falar, a não dizerem nada e a não irem a qualquer lado. A maioria dos conselhos de administração são simplesmente isto: muitas cabeças e nenhuma que aponte uma direção. Da perspectiva da gestão, a estratégia é o coração de um plano de negócios eficaz. Uma declaração bem estruturada, que explicite a missão, define o rumo da companhia. Responde a 7 questões essenciais: quem somos, em que negócio estamos, a quem nos dirigimos, que necessidades há no mercado em que estamos inseridos, quem são os mais diretos concorrentes, em que difere o negócio e que vantagens provêm dos produtos e serviços. É surpreendente quão poucas empresas existem nas quais a gestão esteja em total acordo com estes princípios, onde podem ser encontradas respostas para estas questões. Estratégia. Quantas empresas atualmente definem a sua estratégia a longo termo? A gestão de topo está, atualmente, demasiado preocupado em apresentar os resultados trimestrais para se preocupar com o planeamento dos próximos 3, 5 anos. Os gestores intermédios não podem interessar-se menos, já que a sua avaliação e bônus no final do ano é baseada na performance do ano que acabou. Acontece que, se os gestores de topo se preocupassem um pouco mais com a estratégia, provavelmente, não haveria tantas notícias referentes a falências como atualmente existem. Estratégia e net. Tal como já referi anteriormente, não há dúvida de que a internet mudou a forma de fazer negócio. Inclusivamente, a internet criou algumas novas indústrias. Provavelmente, um dos seus maiores impactos foi a reconfiguração de algumas indústrias já existentes que se adaptaram relativamente à forma de comunicar, informar e transacionar. Contudo, uma ideia errada é que a internet mudou a forma como fazemos tudo, deitando por terra a antiga maneira de fazer negócio, o que realmente é uma perigosa noção errada. Todavia, a internet fez com que muitas empresas tomassem decisões erradas, deixou sozinho o investidor individual que investia em novas tecnologias. A bolha rebentou, houve um crash, mas a queda foi lenta, não aconteceu tudo de uma vez. Os preços das ações têm vindo a baixar para níveis inferiores aos níveis ION e continuam a baixar. A confiança dos investidores está num nível tão baixo que tem reflexos diretos na economia. Algumas empresas usaram a tecnologia da internet para alterar os fundamentos da competição, deixando a qualidade, aspectos e serviços para se basear apenas no preço, tornando complicado às empresas terem lucro. As organizações devem usar a internet se quiserem permanecer competitivas, mas devem aprender a empregá-la. Hoje as empresas têm mais oportunidades de estabelecerem distintas posições estratégicas. Muito provavelmente, a internet nunca será a única vantagem competitiva para uma empresa, a não ser que seja uma .com. O ciberespaço está cheio de rodas já antes inventadas. Sim, a tecnologia é revolucionária, as economias de rede são diferentes e tudo se move bastante mais rápido. Contudo, os problemas de liderança, organização e estratégia vão continuar a subsistir. Quando se trata de reforçar uma estratégia distinta, Michael Urter argumenta a internet providencia uma melhor plataforma do que as anteriores gerações de tecnologias de informação. Urter definiu que as forças de uma indústria atrativa são a intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes, 2 as barreiras à entrada, 3 a ameaça de substituição de produtos, 4 poder de discussão dos preços por parte dos compradores. O vigor de cada uma destas forças varia de indústria para indústria, por isso seria um erro fazer conjecturas sobre o impacto a longo termo nos lucros.
Mesmo assim, a tendência é que a internet esteja a modelar-se, tornando-se no canal direto que leva os produtos dos produtores aos consumidores. Pode igualmente aumentar a eficiência de uma empresa ao tornar definitivamente global o acesso ao mercado. Da mesma forma, a internet dá mais informação ao consumidor, efetivamente dando ao consumidor mais poder, o que, para muitas empresas, pode ser negativo. A internet também mais competição. Finalmente, a internet tende a reduzir os custos variáveis, mas impulsiona a preços mais baixos, normalmente resultando na redução do lucro. Estratégia e cultura. A cultura tem um impacto tão profundo na estratégia das empresas que merece a pena ser mencionada. Para começar, o que é a cultura empresarial? Em qualquer organização, há a maneira correta de atuar, a maneira incorreta e a maneira da empresa. A maneira de a empresa atuar deriva da cultura, que não é mais do que a coleção de crenças, expectativas e valores apreendidos de uma geração de funcionários para outra. É quem somos e o que fazemos. A cultura empresarial transmite um sentido de identidade aos seus funcionários, adicionada à estabilidade do sistema social da organização, e usada como guia para o comportamento apropriado. A web é o estímulo para um novo tipo de cultura organizacional que pode ser definida como e-cultura. Define o lado humano da internet, o coração e a mente da nova economia. Por todo lado, pessoas e organizações devem estar envolvidas para abraçarem a nova cultura de negócios do amanhã. Isto quer dizer que a nova era da internet vai ser exigido aos líderes que liderem de forma diferente e às pessoas que trabalhem juntas em novos moldes. A e-cultura pode ser destrutiva. Quer dizer ficar sujeito a contínuas mudanças dramáticas, até pode destruir o seu já rentável negócio. A e-cultura é como uma casa de vidro sempre por baixo dos holofotes, 24 horas por dia. Os erros são imediatamente visíveis e ampliados. A e-cultura é superficial. Os tempos da internet requerem comunicações rápidas entre estranhos que não têm tempo a perder. A e-cultura é feita à medida que avançamos. Envolve estratégias emergentes e improviso em resposta às oportunidades. A e-cultura está repleta de paradoxos. É altamente descentralizada e difícil de controlar, mas obriga as organizações a tornarem-se mais integradas. Os novos media confiam nos media antigos, que reivindicam desalojar para promover o uso dos novos meios. O valor de empresas sem provas dadas pode aumentar na medida proporcional que perdem dinheiro. Contudo, há algum tempo que isto não acontece. Agora que os investidores se tornaram mais sensatos e prudentes, a Amazon foi um belo exemplo. Ao criarem estratégias de internet separadas, ao invés de integrarem a internet na estratégia global, as empresas falharam na capitalização dos seus tradicionais ativos e aceleraram a convergência competitiva. Quando os gestores começarem a ver o potencial da internet como um complemento, ao invés de um canibal, vão certamente enveredar por uma abordagem diferente aos seus esforços online. Pela estrada fora. Antes de ser um meio independente dentro de uma organização, a internet devia ser o elo de ligação entre todas as áreas da empresa. As companhias devem usar a estratégia tecnológica para realçar o serviço, aumentar a eficiência e alavancar o vigor existente. Cada um na companhia deve contribuir para o sucesso do emprego da internet. Ter uma estratégia é uma questão de disciplina. Requer uma forte focalização nos proveitos, mais do que no simples crescimento, uma capacidade de definir uma proposta de valor único e boa vontade para escolher alternativas. Uma empresa deve manter o seu rumo, mesmo nos tempos mais difíceis, enquanto constantemente tenta improvisar e fortalecer a sua posição. Estamos demasiado familiarizados com os pioneiros no negócio da internet, quer sejam as do com quer as empresas estabelecidas, que praticamente violaram todos os conceitos atribuídos a uma boa estratégia. Ao ignorarem a estratégia, muitas companhias minaram as estruturas das suas indústrias.
Através da internet, o preço ficou claramente definido como único ponto de diferenciação. Ao invés de a internet ser capaz de enfatizar a sua capacidade para apoiar a conveniência, serviço, especialização e customização, as empresas estão numa corrida desenfreada para pôr o outro concorrente fora de prova. Contudo, estabelecidas empresas como a Rick e Hurtar, estas não precisam recear a internet. A previsão de que o e-business seria totalmente controlado de modo virtual foi largamente exagerada. As empresas estabelecidas possuem vantagens competitivas tradicionais que vão continuar a prevalecer. A maior ameaça a uma empresa estabelecida é falhar o uso da internet ou falhar estrategicamente o seu desenvolvimento estratégico. A chave é não imitar os concorrentes, mas, antes, moldar as aplicações à estratégia global da empresa de forma a fortalecer as suas vantagens competitivas. Mais do que concentrar ou entregar valor a um preço competitivo aos clientes, têm de perseguir rendimentos indiretos e taxas de cliques. Mais do que fazer opções, eles apressaram-se a oferecer todos os produtos e serviços possíveis e imagináveis. Não tinha necessariamente que ser desta forma e não tem de o ser no futuro. As empresas precisam olhar mais longe, ter uma visão mais alargada para assegurar o seu futuro ou simplesmente nem chegarão a ter futuro. A internet já perdeu a inocência. O que antes era um meio livre de expressão individual está rapidamente a transformar-se numa esfera de intensa atividade empresarial. Raramente anula importantes fontes de vantagem competitiva numa indústria, muitas vezes faz com que ainda se tornem mais valiosas. E enquanto todas as empresas abraçam a tecnologia da internet, a web, ela própria, vai ser neutralizada enquanto fonte de vantagens. Ao contrário, vantagens competitivas robustas vão aparecer das forças tradicionais, tais como produtos únicos, conteúdos proprietários e atividades físicas distintas. A tecnologia internet pode ser capaz de fortificar essas vantagens, mas será improvável que as supere. Gostava de convidar os leitores a pensarem historicamente sobre invenções anteriores, até ao tempo em que disseram que a televisão iria substituir a rádio, máquinas de auxílio à educação iriam substituir os professores e todos falaríamos por videofones. Também se dizia que a internet iria substituir os jornais, as revistas e os livros. Isso é um puro disparate. Ou que e-learning iria substituir as salas de aula. Bem, a internet provavelmente nunca irá substituir nenhum destes. O posicionamento da internet enquanto veículo relativamente aos demais mencionados, nesta altura, serve de complemento. Eventualmente, vai apanhar a televisão através da interatividade com a net, escolhendo o espectador aquilo que deseja ver. Esta é basicamente a razão pela qual estas fusões tiveram lugar, tal como a Aon, Tim Warner, PT e a Luz ao Mundo. Eles estão a dedicar muito tempo a estas fusões de tecnologias. Mas vão acontecer. Vai haver algum tipo de convergência, mas não para já. O amplo alcance e interatividade da internet são muito maiores do que a TV ou qualquer outro meio de comunicação, e daí o potencial de mudanças. As empresas estabelecidas que serão mais bem-sucedidas serão as que usem as tecnologias internet para tornar as atividades tradicionais melhores e aquelas que encontrem e implementem novas combinações entre o virtual e o físico que antes não seriam possíveis.